Então, vamos começar, porque já estamos nas 10 horas, já passa um pouco. E então, se acharem bem, iríamos começar. Eu diria algo mais para concluir, digamos, a referência à contribuição de Marx e à diferença do marxismo relativamente à escola clássica. Eu creio que o terreno onde é mais fácil de marcarmos as posições metodológicas de Marx relativamente à escola clássica é o da teoria do salário. Bom, em termos globais, no que toca à teoria da distribuição, já vimos, os clássicos dizem que as leis que regulam a distribuição são leis naturais. Então, saber como é que naturalmente se distribui o bolo, o excedente, se quisermos, em salário, rendas e lucros, ou entre as três classes sociais que participam na distribuição do bolo que há para distribuir. Marx entende que essas leis não são leis naturais, são leis, digamos, históricas, são leis próprias, digamos, de cada período histórico, e neste caso, leis próprias, digamos, que se inserem na lógica do sistema capitalista. E a teoria do salário, creio que explica muito claramente esta diferença. O que é que dizem os clássicos? Dizem que o salário tende a coincidir com o mínimo de subsistência, por razões naturais, ligadas ao princípio da população e aos movimentos da população. Se os salários subirem para lá do nível de equilíbrio, então o que é que acontece? As pessoas casam mais cedo, têm mais filhos, morre menos gente, aumenta a população, aumenta a oferta de mão de obra e os salários tendem a baixar. Mas se baixarem aquém deste nível, verifica-se o fenómeno inverso por força das mesmas leis da natureza. Digamos, as pessoas casam mais tarde, têm menos filhos, morre mais filhos, morre mais gente em geral, baixa a população e se mantiver a procura de mão de obra, naturalmente baixando a sua oferta, o salário tende a subir. Mas com oscilações, tendencialmente, por força destas leis naturais, o salário tende a manter-se a este nível correspondente ao mínimo de subsistência. Bom, o Adam Smith equacionou inclusivamente a questão de saber, mas haveria mal se os salários se fixassem a um nível superior? Não, até era bom porque era justo e era bom porque isso tornava as pessoas mais empenhadas, os trabalhadores seriam mais produtivos e, digamos, toda a gente tinha a ganhar. Mas isso não é possível, porque as leis são as leis e nós não podemos alterá-las. Ora bom, o Marx, no fundo, vem chegar à mesma conclusão, nomeadamente para Ricardo. O salário tende a coincidir com o mínimo de subsistência. E também para ele o mínimo de subsistência, como para Adam Smith, não era um mínimo fisiológico, não era um dado absoluto. Era um mínimo historicamente determinado em função, digamos, do nível de vida, das expectativas, dos direitos dos trabalhadores, que estão incluídos, digamos, no custo da força de trabalho. Bom, só que, diz o Marx, isto é assim por força das tais leis naturais, é por força deste princípio da população que o Marx considerou um libelo contra a raça humana? Não, diz ele, não, e a história demonstra isso. E dá exemplos, digamos, da história da Inglaterra, onde entre 1849 e 1859, por razões conjunturais, os salários subiram acima do nível, digamos, habitual. E, diz ele, o que é que fizeram? Os empregadores, na agricultura e na indústria, estiveram à espera que a população aumentasse e que os filhos deles, na nova geração, já dispusessem de mão de obra abundante e, portanto, com um preço da força de trabalho mais baixo. Não, introduziram máquinas. E, portanto, o que está aqui em causa não é a sobrepopulação absoluta, não é o facto de haver população a mais em termos absolutos, mas é o facto de haver população a mais relativamente à procura que dela se faz. Bom, como não é fácil alterar de um momento para o outro ou a curto prazo a oferta de mão de obra, então há que atuar sobre a procura de mão de obra. E é isso o que fazem os empregadores. Se os salários estão altos, utilizam máquinas, porque fica mais barato. A substituição dos trabalhadores pelas máquinas torna, portanto, contorna o problema da subida dos salários, porque naturalmente as máquinas dispensam muitos trabalhadores e estes têm que concorrer mais fortemente uns com os outros para encontrarem um posto de trabalho e o salário tenderá a diminuir. Portanto, assim, aqui está como Marx explica, não em virtude de leis naturais, mas em virtude de leis próprias do sistema. Porquê? Porque o sistema só funciona se houver lucro. Se não houver lucro, não há novo investimento. E se não há novo investimento, a economia não progride. Então, digamos, sempre que é atacada a margem de lucro, o sistema tem que reagir. É lógico que seja assim, de outra maneira não seria explicável. E, portanto, como é que reage? Introduz novas máquinas. Daí
a afirmação famosa do manifesto, segundo o qual a burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os seus meios de produção, os meios de produção. Quer dizer, este sistema capitalista, na análise de Marx, digamos, foi um avanço relativamente à sociedade feudal, porque, e isso está escrito no manifesto em termos verdadeiro panegírico, a burguesia trouxe uma nova forma de arrumar a vida económica que significa um modo altamente produtivo, altamente progressista, digamos, de encarar a introdução de novas técnicas e dos ganhos da ciência à atividade produtiva. Daí o enorme ganho, o enorme salto de produtividade que a Revolução Industrial significou e que todo o desenvolvimento do capitalismo foi significando ao longo do tempo. Aqui está, portanto, como não é a sobrepopulação absoluta, mas a sobrepopulação relativa, aquilo que o Marx chamou o exército industrial de reserva, quer dizer, na medida em que se introduzem máquinas, fica, digamos, reduzida a pressão derivada da procura da mão de obra e há, portanto, aumenta-se o número de trabalhadores que estão disponíveis para trabalhar ao salário corrente e, portanto, se aumenta o número para uma procura reduzida de mão de obra, a concorrência faz baixar o salário. E é claro que o Marx diz, bom, mas também não pode baixar aquém de um certo nível, porque então, sim, então estava-se a matar a galinha dos ovos de ouro, então a população, os trabalhadores não podiam subsistir, e se não pudessem subsistir, digamos, sem trabalhadores disponíveis para trabalhar, também a lógica não funciona, porque o sistema pressupõe que quem tem trabalho, quem tem dinheiro acumulado, quem tem capital acumulado, vá contratar trabalhadores assalariados para os pôr a trabalhar, porque daí é que vem o mais-valor, daí é que vem a mais-valia e, portanto, daí é que se podem ter os lucros. E, em nome desta ideia, em vários congressos da Internacional Socialista, o Marx teve a oportunidade de criticar, nomeadamente num congresso em que se discutia o famoso programa de Gotha do Partido Social Democrata Alemão, apresentado por Lassalle, e devido a Lassalle, ao menos em alguma parte, teve a oportunidade de criticar o que ficou conhecido por Lei de Bronze dos Salários. A Lei de Bronze dos Salários é exatamente, digamos, a designação que se dá para etiquetar, digamos, esta teoria clássica dos salários. Lei de Bronze, porque exatamente os salários estão, digamos, ferreamente ou, enfim, rigidamente, também se fala de lei de ferro dos salários, ou lei de bronze, estão rigidamente mantidos ao tal nível de subsistência. E daí que, numa interpretação mecanicista, digamos, e imediatista da lei, da teoria dos clássicos, o Lassalle viesse propor que o programa propusesse, portanto, a abolição do regime do salariato e da lei de bronze dos salários. E o Marx, naturalmente, veio dizer que isto era um absurdo. Porque se a lei de bronze dos salários é aquilo que ela é, não pode ser abolida. Porque se ela é uma lei natural, não pode ser abolida. E, portanto, isto daqui é mais. Não faz nenhum sentido. O que faz sentido, sim, é abolir o regime do salariato. Mas isso é preciso, digamos, destruir as bases sociais, económicas e políticas que o tornaram historicamente viável. Mas esse é um outro projeto político. Agora, abolir a lei de bronze dos salários, isso não faz nenhum sentido. Porque ou ela é a lei que os clássicos pretendiam que ela fosse, e então, bom, não pode ser abolida, ou ela não é, e não faz nenhum sentido estarmos aqui a esgrimir contra moinhos de vento. Se essa teoria é exata, observa Marx, eu não posso abolir a lei, mesmo abolindo 100 vezes o regime de trabalho assalariado, pois então a lei não regula apenas o sistema salariato, mas todo o sistema social. Foi precisamente com este fundamento que os economistas de há 50 anos defenderam que o socialismo não pode suprimir a miséria que é fundada na natureza das coisas, mas que ele só pode generalizá-la, estendê-la a toda a sociedade. Portanto, as leis que derivam da natureza das coisas, bom, a natureza das coisas é algo que é inventado, as pessoas dizem, isto é da natureza das coisas. Bom, então, a partir daí, deduz-se as conclusões que forem mais convenientes, que agradarem a cada um, e dizer, bom, em nome destas mesmas naturezas das coisas, se disse que se a miséria é uma coisa natural, é absurdo que qualquer regime pretenda abolir a miséria. Não abole a miséria, porque ela é uma coisa natural, está na ordem das coisas, está de acordo com a natureza. Então, não faz nenhum sentido. O socialismo não pode prosseguir esse objetivo. O que ele vai ter como consequência é, digamos, o generalizar a miséria. No fundo, como vê,
é um raciocínio paralelo ao que se desenvolveu para criticar a lei dos pobres, mas agora, de alguma forma, em sentido contrário. E também, neste terreno, interveio outra consideração que poderá ter interesse explicitar aqui. É que, nesse mesmo congresso, onde se discutia o programa, nesse congresso de Gotha, onde se discutia o programa do Partido Social Democrata Alemão, o Lassalle apareceu também a defender a ideia de que a luta sindical não fazia nenhum sentido, porque subiam os salários, mas isso era um ganho efêmero, porque depois as tais leis, a tal lei de bronze do salário, voltava tudo ao mesmo. O que era importante, dizia o Lassalle, era conseguir o sufrágio universal, porque a partir daí a classe operária, com o seu voto, subverteria a situação e, digamos, alteraria o sistema social. E, nesse mesmo sentido, interveio um dirigente operário inglês, John Weston, questionando exatamente, digamos, o que é que faziam os sindicalistas, como ele, que era dirigente sindical. Bom, qual é o nosso papel? Estamos a lutar por quê? A lutar por uma coisa efêmera, por uma coisa que não faz nenhum sentido. Bom, e então o Marx interveio para explicar qual era, a seu ver, a importância da luta sindical. Diz ele, é preciso que os operários compreendam que o regime atual, com todas as misérias com que os oprime, engendra ao mesmo tempo as condições materiais e as formas sociais necessárias para a transformação económica da sociedade. Em lugar da palavra de ordem conservadora, um salário razoável para uma jornada de trabalho razoável, devem escrever na sua bandeira a palavra de ordem revolucionária, abolição do salariado. Portanto, diz o Marx, a transformação da sociedade não se faz através de lutas por a melhoria do salário. Bom, vamos esclarecer isso. É preciso que todos tenhamos consciência disto. Os operários não devem exagerar o resultado final da sua luta sindical cotidiana. Não devem esquecer que lutam contra os efeitos e não contra as causas desses efeitos, que aplicam apenas paliativos sem extirpar o mal. Um aumento do salário, escrevia já ele nos manuscritos de 1844, não é mais do que o pagamento de salários melhores a escravos e não conquista para o operário o seu destino e a sua dignidade humana. Bom, mas então para que serve a luta sindical, disse o Marx? Bom, serve para que os trabalhadores vão melhorando nas condições de exploração que resultam, digamos, da lógica do sistema, o seu estatuto, a sua condição de vida, que vão integrando no custo da força de trabalho, no seu valor e, portanto, no salário, digamos, elementos novos, fazem parte agora do seu próprio estatuto, digamos, dos seus direitos. É isso, é esse o papel da luta sindical. E ele não é um papel despiciando, porque os trabalhadores podem viver melhor à custa da luta sindical. O que não pode é esperar transformar a sociedade através da luta sindical. Esta tem alguns objetivos, mas a transformação resulta da abolição do salariado, não resulta, digamos, da melhoria dos salários, que é normalmente aquilo por que os trabalhadores lutam. E também já deixei algum apontamento sobre a questão das classes e da teoria das classes. O Marx fartou-se de escrever, não fui eu que inventei as classes, nem fui eu que inventei a luta de classes. Elas já estavam ali, mas a verdade é que, digamos, Marx trouxe para a teoria económica a ideia de que a existência de classe está ligada a determinados condicionalismos, a determinadas fases históricas que permitem compreender como é que apareceram as classes sociais. E a partir daqui, como é que, no quadro de uma sociedade que pressupôs o tal instrumento para impor a autoridade e subordinação de que fala o Adam Smith, numa sociedade em que o Estado, como instrumento de domínio de uma classe por outra, se tornou necessário, a luta de classes assume um papel fundamental, digamos, na dinâmica de desenvolvimento dialético de cada uma das sociedades historicamente conformadas. E, finalmente, trouxe também a ideia de que, de acordo com estas leis de movimento, a classe operária, nas condições do capitalismo, será aquela, a única que está em condições de, digamos, animar o movimento transformador no sentido de ultrapassar as contradições do sistema até chegar, digamos, à ditadura do proletariado, a um novo Estado da classe trabalhadora, a partir de cujo controle a classe trabalhadora construirá as condições económicas e sociais que darão origem a uma nova sociedade.
E se nesta sociedade, uma vez que a ditadura do proletariado é uma fase de transição, na sociedade em que, abolida a base que justifica as classes sociais, abolida a propriedade privada e, neste caso, a última forma de propriedade privada, a propriedade capitalista de produção, a sociedade uniformizada, desaparecendo as classes, o Estado não faz nenhum sentido e o Estado desaparecerá. Bom, então é esta a contribuição que, em termos das classes, digamos, Marx dá. Por outro lado, digamos, também é claro que, embora nos trabalhos teóricos, sobretudo no Capital, tal como já o tinham feito Adam Smith e David Ricardo, a sociedade tende a apresentar-se constituída por duas classes fundamentais, à volta das quais, digamos, o conflito social dominante se apresenta, os empregadores, os titulares do capital, por um lado, e os trabalhadores desprovidos de qualquer propriedade, por outro lado. O Marx dá conta, digamos, da essência de outros grupos sociais, de outras classes, se quisermos, neste sentido, e ele próprio escreve, de todas as classes de que se opõe atualmente à burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes declinam e perecem com a grande indústria. O proletariado é o seu produto mais autêntico. As classes médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesano, o camponês, todos combatem a burguesia para salvar do destino a sua existência de classe média. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias. Pretendem fazer girar para trás a roda da história. Se tornam revolucionárias é porque está iminente a sua passagem para o proletariado. Defendem então os seus interesses futuros e não os seus interesses atuais. Abandonam o seu próprio ponto de vista para adotar o do proletariado. Portanto, existem outros grupos, outras classes sociais, outras camadas sociais, se quiserem, mas estas outras classes sociais resistem à mudança, resistem à evolução, porque a evolução vai no sentido de as proletarizar. E, portanto, à medida que o tempo passa, digamos, a distinção entre duas classes fundamentais vai se tornando cada vez mais clara e, digamos, a grande massa das pessoas passa a fazer parte, digamos, da classe trabalhadora. Não só porque o desenvolvimento da indústria multiplica o número dos operários, mas também porque a concentração do poder económico vai, digamos, minar, sobretudo com o aparecimento do crédito, que Marx estuda tão bem, vai minar a base, digamos, de sustentação das classes intermédias e vai, portanto, proletarizar o pequeno camponês, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, que são engolidos nas margens, digamos, nas engrenagens do crédito e não resistem à concorrência com os grandes operadores, com as grandes empresas. E é isto mesmo que Marx pondera em vários textos, mas sobretudo no manifesto, esta ideia, nas novas condições, a união dos proletários e a tomada de consciência, digamos, da identidade dos seus valores e do seu propósito, digamos, da sua função social, far-se-á muito mais rapidamente do que aconteceu em períodos anteriores, na passagem, nomeadamente, do feudalismo para o capitalismo. Diz ele, a união que os burgueses da Idade Média levaram séculos a estabelecer, com os seus caminhos vicinais, é realizada pelos proletários modernos com os caminhos de ferro em alguns anos. E se a condição da existência do capital é o salariato, diz ele, à medida que a grande indústria se desenvolve, a própria base sobre a qual a burguesia assentou o seu sistema de produção e de apropriação vai-se minando sob os seus pés. O que ela produz, antes de mais, são os seus próprios coveiros. A sua eliminação e o triunfo do proletariado são igualmente inevitáveis. Pronto, é a dialética da história aqui a funcionar. Portanto, a negação da negação, o desenvolvimento do sistema burguês vai produzir, digamos, os seus próprios coveiros, porque vai aumentar a classe operária e vai criar as condições, até tecnológicas, para a tomada de consciência enquanto classe portadora de certos interesses e, digamos, empenhada em certo sentido da transformação da sociedade. E neste contexto de considerações, digamos, o Marx aproveita para esclarecer então o que é a classe capitalista ou o que é o capital. O capital, em sentido técnico, podemos dizer, é riqueza acumulada, que depois vai ser adiantada ao processo produtivo. Isto é um sentido técnico de capital. Aqui, quando o Marx fala de o capital e o trabalho, aquilo que ele está a querer dizer é que o capital não é uma coisa
é uma relação social de produção, é uma relação entre classes. Quer dizer, porquê? Porque a propriedade privada só se torna capital, quer dizer, só se torna propriedade capitalista quando, do outro lado, quando na sociedade em que isto acontece, há uma outra classe que, não tendo de que sobreviver a não ser à custa da venda da sua força de trabalho, está disponível para vender aquilo que tem, permitindo a quem tem capital acumulado contratar mão de obra assalariada para beneficiar, digamos, da capacidade desta mercadoria, que é a mão de obra, de produzir mais valor do que o seu próprio, e este mais valor vai pertencer a quem a contratou, a quem comprou essa mercadoria, contratando trabalhadores com o direito de os pôr a trabalhar certo número de horas por dia, certo número de dias por semana, em benefício do empregador. Portanto, o capital, neste sentido, é esta relação social, não é uma coisa, nem uma relação entre coisas, diz Marx. E daí que ele também diga que a propriedade capitalista é a primeira forma de expropriação da propriedade no quadro do sistema capitalista. Porquê? Porque a propriedade capitalista se constituiu na base da expropriação da pequena propriedade, digamos, resultante do trabalho dos pequenos camponeses que foram expulsos das terras, do pequeno produtor autónomo que trabalhava na sua oficina com os seus próprios instrumentos, digamos. Toda esta gente foi brutalizada, toda a sua propriedade foi expropriada para se inserir, digamos, na propriedade dominante, agora na propriedade burguesa, perfeita, absoluta e excluente. A propriedade capitalista, dizer, já representa uma forma de expropriação. O que acontece é que quando chegar à altura dos expropriadores serem por vezes expropriados, escreve o Marx, então tudo será mais fácil, porque enquanto que neste primeiro momento de construção da propriedade capitalista e da sua consolidação se tratou de expropriar a maioria em benefício de uma minoria, nas novas condições será a maioria esmagadora das pessoas que vai expropriar a pequena minoria que dispõe da propriedade capitalista. E esta pequena minoria vai-se acentuando à medida que se verifica o fenómeno da concentração do capital e da centralização do capital. Que diferença é que há entre uma coisa e outra? Diz Marx, a concentração do capital é o resultado, digamos, do desenvolvimento do processo de acumulação capitalista, paredes meias, ou em paralelo com a evolução tecnológica que, naturalmente, vai postulando empresas cada vez maiores, que representam uma parte maior do respectivo mercado dentro do qual funcionam e, portanto, a concentração é o crescimento resultante da acumulação do capital. A centralização do capital é algo que já se passa no domínio, digamos, financeiro, no domínio jurídico, porque não pressupõe o acrescento de mais capital, não pressupõe a acumulação do capital, mas uma outra maneira, um outro modo de repartir o capital. E, normalmente, a centralização do capital atua no sentido de reduzir o número de titulares da propriedade capitalista. Porquê? Porque a concorrência abate os mais fracos e a propriedade dos mais fracos é absorvida pelos mais fortes, porque o crédito abate outros quantos e, portanto, daqui resulta o número dos que se mantêm, digamos, operativos, e nisto consiste a centralização. A concentração é a centralização é a concentração de capitais já formados, a fusão de um número superior de capitais em um número menor. Aqui está o que é a centralização. Embora o alcance e a energia relativos do momento centralizador sejam, em certa medida, determinados pela grandeza adquirida da riqueza capitalista e pela superioridade do seu mecanismo económico, o progresso da centralização não depende de um crescimento positivo do capital social. É o que, acima de tudo, a distingue da concentração, que não é outra coisa senão o corolário da reprodução numa escala progressiva. A centralização apenas exige uma mudança de distribuição dos capitais existentes, uma modificação da repartição quantitativa das partes integrantes do capital social. Em último termo, digamos, o último limite deste processo seria atingido no momento em que todo o capital nacional fosse um único capital nas mãos de um único capitalista ou de uma única sociedade capitalista. Digamos, quando se fala da teoria do monopólio, poderá entender se estamos a falar de monopólio, quer dizer, tudo está
nas mãos de uma só empresa em um determinado setor. Mesmo assim, não teríamos realizado o monopólio, quer dizer, haver um só vendedor, porque cada bem, ainda que produzido monopolicamente por uma só empresa, concorre com os outros bens. Então ele não está sozinho no mercado, digamos, não determina todos os fatores do mercado, ou determina o preço ou as quantidades, digamos, só poderia determinar o preço e as quantidades que quer vender se toda a produção de todos os bens estivesse nas mãos de uma única empresa, de um único empresário, de um único capitalista. Este seria o ponto culminante, teoricamente, da centralização. É claro que nunca existiu, nem vai existir uma sociedade deste tipo, mas, digamos, teoricamente, esta é a equação e Marx dá-se conta dela. Por outro lado, ele salienta a importância da centralização do capital, sobretudo por força dos mecanismos do crédito, no que toca aos desenvolvimentos recentes no seu tempo da evolução do capitalismo. E o exemplo que ele dá é o das vias férreas. Foi preciso mobilizar tanto capital para este empreendimento que nenhum capitalista isoladamente seria em condições de o fazer. Então, quem é que esteve por trás do processo de centralização de capitais? O capital bancário, que produziu não apenas a centralização, digamos, a unificação do capital dos grandes capitalistas, mas conseguiu também atrair o pequeno capital de muitos pequenos aforradores, muitas pequenas poupanças que, de outra forma, não seriam controladas pelo capital. Este foi o papel das sociedades por ações. As sociedades por ações têm, como sabem, essa vantagem, é que permitem aos grandes acionistas dispor de muito dinheiro, porventura muito mais dinheiro do que os grandes acionistas, sem que estes tenham uma palavra decisiva na vida da respectiva sociedade. Porque não é preciso ter, normalmente, metade mais 1% do capital para dominar uma Assembleia Geral. Uma percentagem menor muitas vezes serve quando o capital está disperso. Então, este foi o papel da sociedade por ações, foi o papel do crédito que se juntou, digamos, ao papel da concorrência. E todos eles representam exatamente expedientes que concorrem para o processo de expropriação do capital pelo capital, que há pouco lhes falava. Quer dizer, a propriedade capitalista, à medida que se formou e se vai centralizando, vive da expropriação de capital, do pequeno capital pelo grande. Num processo, portanto, de centralização. E no discurso sobre o livre-cambismo, o Marx põe em relevo esta ideia. Quanto mais aumenta o capital produtivo, mais ele é forçado a produzir para um mercado cujas necessidades não conhece. Mais a produção, nestas condições, mais a produção precede o consumo. Mais a oferta tenta forçar a procura. E, em consequência, as crises aumentam em intensidade e rapidez. Mas toda a crise, do seu turno, acelera a centralização de capitais e aumenta o proletariado. Portanto, veja como o fenómeno da crise começa aqui a entrar nesta equação teórica. A oferta tenta forçar a procura. Enquanto que, segundo a lei de Say, a oferta cria a sua própria procura, agora a oferta tenta forçar a procura. A oferta precisa da procura. A oferta exerce uma pressão da procura. Bom, se não há resposta da procura, a oferta fica pendurada, digamos. A oferta fica por esvaziar. A oferta não tem uma saída. E se não tem uma saída, não se realiza a mais-valia que está contida no trabalho, no fruto do trabalho dos trabalhadores assalariados. As crises do capitalismo são crises de realização da mais-valia. Bom, e daí a tal ideia também de que, segundo o Marx, a burguesia cria os seus próprios coveiros. Porquê? Porque cria condições que provocam as crises, e as crises hão de debilitar, digamos, hão de debilitar o próprio sistema. A apropriação capitalista adequada ao modo de produção capitalista constitui a primeira negação daquela propriedade privada que é mero corolário do trabalho independente e individual. Escreve o Marx no livro primeiro do Capital. Mas a produção capitalista gera ela mesma a sua própria negação. Cá está a dialética, como vê, com a fatalidade que preside às metamorfoses da natureza. É a negação da negação. Ela estabelece não a propriedade privada do trabalhador, mas a sua propriedade individual fundada
nos ganhos da era capitalista, na cooperação e na posse comum de todos os meios de produção, incluindo a terra. Foi preciso, naturalmente, mais tempo, esforços e sacrifícios do que exigirá a metamorfose em propriedade social da propriedade capitalista, que de facto assenta já num modo de produção coletiva. Quer dizer, a própria maquinofatura e depois a subsequente desenvolvimento da industrialização inseriu um processo social de produção. E a própria propriedade capitalista é, de alguma forma, uma propriedade social, já é uma propriedade individual de um ou de outro indivíduo. As sociedades, por ações, transformaram também a propriedade capitalista numa forma de propriedade social. Claro que esta lógica levou, como sabem, depois, mais tarde, o Wilferding a defender que basta nacionalizar, enfim, meia dúzia de bancos alemães para que a sociedade socialista esteja realizada. E esta ideia não deixou de contaminar o próprio Lenin. Apesar de tudo, digamos, o Wilferding acabou por cair, digamos, numa situação reformista, dizendo que, bom, o capitalismo organizado, mesmo sem qualquer nacionalização, já se aparentava muito com o socialismo, enquanto que o Lenin disse não. O capitalismo organizado, a elevada centralização do capital, o que nos facilita é a tarefa. Quando chegar à altura de transformar, bom, a estrutura centralizada já permite que, digamos, em vez de haver um proprietário ou 4 ou 5 proprietários, digamos, de um mundo enorme, seja o Estado facilmente a assumir essa estrutura e a governar, portanto, a economia. É claro que a questão das crises já começou a ser equacionada e, neste quadro, a centralização e, digamos, o reforço dos investimentos em capital constante por contraposição ao capital variável vai dar origem em Marx à tendência para a diminuição das taxas de lucro como, digamos, a explicação nuclear das crises do capitalismo. Aqui, esta tendência é uma tendência estrutural, resultante da dialética do movimento das sociedades, ao contrário do que vimos em Ricardo, em que a tendência para a baixa da taxa de lucro era uma tendência conjuntural, fruto de um elemento historicamente, digamos, espúrio, o facto de o Parlamento inglês ter votado as leis sociais. Esta tendência para a baixa da taxa de lucro desaparecia se revogassem as leis sociais. O capitalismo asseguraria depois, no seu funcionamento, o crescimento contínuo e a melhoria das condições de vida para toda a gente através da distribuição operada no mercado. Agora, para Marx, não. Esta tendência para a baixa da taxa de lucro é uma tendência estrutural que vai estar, digamos, no núcleo das crises sucessivas do capitalismo, que vão acentuando, por aqui passa o acentuar das suas contradições, até que o capitalismo, digamos, perde a sua coerência e, digamos, a contradição fundamental da relação entre a evolução das forças produtivas e a natureza das relações de produção há de obrigar à mudança das relações de produção, porque as forças produtivas, essas, evoluem por, digamos, por força do progresso científico e tecnológico, e por isso elas são mais móveis do que as relações de produção, que refletem as relações de poder e por isso tendem a enquistar, tendem a ser conservadoras, porque as relações de poder, naturalmente, pressupõem diferentes poderes, pressupõem um poder que se impõe aos outros, e naturalmente quem tem o poder, quem tem o privilégio, não desiste dele, normalmente sem se opor pela violência, porque o poder é também violência nas relações sociais. E daí, digamos, esta dialética. A teoria das crises, portanto, como um elemento fundamental em que o Marx introduz o crédito, introduz a moeda, não apenas como simples intermediário nas trocas, mas como um instrumento de reserva de valor e, por isso, como um instrumento que permite cindir a compra e venda em duas operações. Pode-se vender, mas não tem que se comprar. Guarda-se o dinheiro. Bom, e se vende e não se compra, fica rompido, digamos, o círculo virtuoso da lei de Say. Quem tem alguma coisa porque produziu para satisfazer necessidades, está mortinho por vender e logo que tem a moeda está mortinho por gastar a moeda na compra dos bens que não produz e de que carece. Bom, esta lógica é interrompida porque, naturalmente, quem produz não produz para satisfazer necessidades, produz para a obtenção de um lucro.
E, se não espera obter um lucro, não vai, digamos, intervir, não vai investir, nomeadamente. Então, aqui está como as crises, enquanto crise de sobreprodução, são crises de diferente natureza do que se admitiu e, como o Marx escreve, a venda de mercadorias, a realização do capital mercadoria e, por consequência, a mais-valia, é limitada não pelas necessidades de consumo da sociedade em geral, mas pelas necessidades de consumo de uma sociedade cuja maior parte continuará sempre pobre. Daí que esta leitura das crises venha significar que elas se inserem nesta teoria da evolução, porque cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos já fabricados, mas também uma grande parte das forças produtivas já existentes. Nas crises assiste ao alastrar de uma epidemia social que em qualquer outra época teria parecido absurda, a epidemia da sobreprodução. É claro que durante a Idade Média as crises de que se falava eram crises de penúria. Penúria por força de maus anos agrícolas, por penúria por força, de falta de mão de obra, porque as epidemias dizimavam muito o trabalhador, porque as guerras permanentes desviavam os trabalhadores dos seus campos e reduziam a atividade de cultivo. Bom, as crises eram crises de penúria. Agora, pela primeira vez, surgiu este absurdo das crises de sobreprodução. Portanto, aquilo que fica claro é que estas crises são, portanto, crises que resultam do facto de uma parte da população se manter permanentemente pobre, por virtude da própria lógica da exploração capitalista, como há pouco vimos. A razão última de todas as crises será sempre a pobreza e o consumo limitado das massas, em face da tendência da produção para desenvolver as forças produtivas, como se estas não conhecessem outros limites além da capacidade absoluta de consumo da sociedade. É muito claro, portanto, que o significado das crises nesta leitura. E é isto o que Keynes percebeu, segundo se diz, o próprio Henry Ford terá percebido, porque se lhe atribui o famoso dito de que eu preciso que os meus operários comprem os meus automóveis, senão qualquer dia produzo e ninguém os compra. Bom, então isto confirma que a história dos êxitos do capitalismo e da paz social e, portanto, do respeito pelo jogo democrático se tem observado historicamente nos períodos em que o rendimento dos trabalhadores acompanha, digamos, os ganhos do progresso tecnológico, quer dizer, acompanha os ganhos da produtividade. Quando isso não acontece, porque a correlação de forças é favorável, digamos, aos papões, naturalmente o capitalismo acentua a sua própria contradição e a debilidade do poder de compra da grande massa num período, digamos, de consumo, de produção em massa, exigindo, deste ponto de vista, digamos, um consumo em massas. Quer dizer, aquilo que o Malthus, perante as crises, veio realmente dizer, bom, o que é que há a fazer perante as crises? Podem-se desenvolver planos de obras públicas, mas, fundamentalmente, por favor, senhores governantes, não publiquem leis a afetar ou a tentar gravar, através de impostos, o consumo dos ricos. Deixem os ricos consumir à tripa forra e baixem os impostos sobre os agricultores para que eles possam consumir mais. Quer dizer, no tempo de Malthus ainda fazia algum sentido ele esperar que o consumo dos ricos pudesse bastar para evitar as crises de sobreprodução. Porque o consumo dos trabalhadores, ele reconheceu, não era bastante para, digamos, comprar tudo aquilo que os trabalhadores produzem. Era preciso que os titulares de rendas e de lucros, os ricos, gastassem, digamos, aquilo que recebem. Se não gastassem, havia, digamos, aqui um diferencial, e nesse diferencial estava a origem da crise. Mas ele, no fundo, o que ele propôs é deixem os ricos consumir à tripa forra e não tributem os agricultores, deixem os agricultores ganhar bem e deixem o dinheiro livre para eles poderem gastar. Keynes veio buscar o conceito de procura efetiva a Malthus, mas percebeu, neste tempo de produção em massa, é preciso um consumo de massa. E daí
toda a justificação económica do estado de bem-estar, como haveremos de ver. O Keynes não recorreu a concepções sociais, a considerações de justiça social, para justificar o welfare state. Todas as suas fundamentações são económicas. É preciso reforçar a procura efetiva. Bom, então, aqui está esta equação que começou com o Marx, verdadeiramente, a teoria das crises, depois do afloramento de Malthus, com as limitações que conhecemos, começou com Marx. Ainda antes de as crises serem, digamos, o fenómeno que depois vieram a ser, mas já depois de 1825, coisa que não aconteceu com o Ricardo. Do mesmo modo que a Marx se deve a teoria da concentração, ainda antes da concentração, esta sim, ser um fenómeno notório. Mas ele previu que este fenómeno era inevitável em função das leis da dialética. Perante as leis de movimento desta sociedade, é fatal a concentração, é fatal a centralização, quando as coisas começavam a dar o seu primeiro passo. Bom, e então, aqui está como, penso eu, numa teoria coerente. Ela é discutível, como todas, mas numa teoria coerente, o Marx parte da teoria do valor de Ricardo para chegar à teoria da mais-valia, à teoria da exploração, e depois faz entrar a teoria da concentração e a teoria da centralização e a teoria das classes e da luta de classe para chegar, no fundo, à ideia, digamos, da transformação necessária desta sociedade numa outra que rompa, digamos, as contradições do capitalismo e que chegue, por fim, digamos, àquele estado em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos, como se diz no manifesto. E, em palavras de Hegel, o Estado, chegando por fim a ser o representante de uma sociedade inteira, torna-se supérfluo. Deixa de ser necessário um poder especial de repressão, ou seja, o Estado. A intervenção do Estado nos assuntos sociais torna-se progressivamente supérflua e acaba por extinguir-se. A administração das coisas e a direção dos processos de produção substitui o governo das pessoas. O Estado não é abolido, morre. Esta é, como sabem, a sociedade comunista, tal como Engels também a define no Anti-Düring. E ela passa pela tal fase transitória da ditadura do proletariado até chegar ao último ponto da evolução, a sociedade capitalista, onde de cada um se exige segundo as suas capacidades e a cada um segundo as suas necessidades. Esta, digamos, é uma utopia, se quisermos, que assenta na confiança no homem, é uma antropologia otimista que está por detrás dela, ao contrário do miserabilismo, digamos, dos socialistas utópicos, e este otimismo assenta na leitura do progresso social decorrente, digamos, dos ganhos da produtividade em virtude dos ganhos científicos e tecnológicos que a humanidade foi conseguindo. Em virtude, digamos, destas vantagens, em virtude deste caminho de libertação do homem através do desenvolvimento científico e tecnológico, é que, como se diz no Anti-Düring também, a humanidade saltará do reino da necessidade para o reino da liberdade. E o papel da teoria económica marxista, o papel do socialismo científico, da teoria do socialismo enquanto socialismo científico, é, ainda na expressão de Engels, cumprir este ato libertador do mundo. Esta é a missão histórica do proletariado moderno. Estudar as suas condições históricas e com elas a sua natureza, infundir à classe hoje oprimida e chamada a essa ação a consciência das condições e a natureza da sua própria ação. Esta é a obra do socialismo científico, expressão teórica do movimento proletário. E o Marx, no pós-fácil, a segunda edição alemã do Capital, manifestou, digamos, um grande otimismo em que a revolução estaria em marcha rapidamente. Este otimismo chegou até à Revolução de Outubro de 1917. Lenin e os dirigentes do partido bolchevique acreditaram que eles tinham dado o primeiro passo, mas que depois a Revolução desencadearia na Alemanha, na Inglaterra e nos outros países da Europa e que, finalmente, a Revolução vingaria em toda a Europa. Infelizmente, enganaram-se. Mas Marx refere-se, então, no pós-fácil, à segunda edição alemã do Capital, à compreensão que o Capital rapidamente encontrou nos círculos da classe operária alemã. E sublinha, esta
é a melhor paga do meu trabalho. Portanto, a confiança em que, preparando-se teoricamente, dispondo de uma teoria revolucionária, a classe operária podia levar melhor à prática o seu papel de transformação da sociedade. Vamos agora continuar a percorrer o caminho da história dos fenómenos, dos factos. Analisámos o capitalismo de concorrência, consolidámos o capitalismo, vimos afirmar-se o Estado capitalista e vimos como é que, naquela conjuntura, surgiu a ciência económica como ciência da burguesia, nomeadamente com os classes ingleses, e como surgiu a crítica, através, digamos, da crítica utópica, nomeadamente a Ricardo, e através da crítica no plano teórico, através de Marx. Agora, vamos recomeçar, vamos reencontrar o capitalismo já numa outra fase, a fase do capitalismo monopolista. São várias formas, digamos, que o capitalismo assumiu. O capitalismo de concorrência, o capitalismo monopolista, o capitalismo monopolista de Estado. A passagem do capitalismo de concorrência ao capitalismo monopolista afere-se, no fundo, pela mudança das estruturas económicas, digamos, desta formação económico-social. A passagem do capitalismo monopolista para o capitalismo monopolista de Estado inclui já uma transformação do papel da instância política, digamos, no governo global da sociedade e, portanto, no governo da economia. E é claro que, por trás desta passagem do capitalismo de concorrência ao capitalismo monopolista, está a concentração capitalista, o fenómeno da concentração, da monopolização das economias, se quiserem. E foi sobre este fenómeno que muitos autores da inspiração marxista escreveram, enfim, no início do século XX e nos finais do século XIX, sobretudo no início do século XX. Rodolf Irferding, que já falei aqui, com o famoso Das Finanzkapital, a Rosa Luxemburgo, com o seu estudo sobre a acumulação de capital, Nikolai Bukharin e o próprio Lenin, com o seu estudo sobre o imperialismo. Não se trata de falar aqui, quando falamos de monopólio, naturalmente, de estruturas económicas comandadas, cada um dos setores, por uma só empresa. Ou, muito menos, digamos, toda a economia comandada por uma só empresa. Já vimos isso. Bom, esse é o limite do modelo teórico, mas a sociedade não comporta nenhuma realidade próxima disso. O que comporta é uma realidade em que um pequeno número de grandes empresas controla, digamos, os mercados mais importantes da atividade económica. Controla em termos de assumir, digamos, cotas de mercado que praticamente representam o 100%, andarão por os 90%, por 80%, duas ou três empresas, controlam também no sentido de que, nestas condições, a entrada de novas empresas no mercado é particularmente difícil, se não praticamente impossível, muitas vezes. Desde logo porque, nestas condições, um fator novo começa a ganhar importância. Esse fator é o da publicidade. O da publicidade para criar mercados e para fidelizar mercados. No fundo, o objetivo da publicidade, associada à diferenciação do produto, que é, digamos, o terreno onde se desenvolve a luta nestes mercados altamente concentrados, monopolizados ou oligopolizados, a diferenciação do mercado, que se destina a cada produtor fazer crer que aquele seu mercado é diferente de todos os outros. Aquele seu produto é diferente de todos os outros. E depois a publicidade encarrega-se, destina-se a fazer ver aos consumidores que aquele é preferível aos outros todos. É claro que a situação de monopólio fica completa quando intervém o regime das marcas registadas. Porque se alguém produz um produto de marca pistola, bom, se tem a marca registada, nenhum outro produtor pode produzir produtos de marca pistola. Há publicidade a tarefa de fazer crer que os produtos de pistola são os melhores produtos que há no mercado. Nenhum outro se bate com ele em termos de qualidade e em termos do binómio preço-qualidade. Então, o monopólio também por isto, porque com a publicidade, digamos, os clientes são fidelizados e não é fácil que uma nova empresa venha captar clientela, porque isso implicava, entre os custos fixos, milhões e milhões em publicidade inicial. E como as grandes empresas existentes já são empresas muito fortes,
elas têm uma almofada suficiente para fazer uma guerra de preços, então, baixar os preços, e aquela que entra, para além dos custos fixos que tem que suportar, superiores aos das outras, não conseguir suportar, digamos, financeiramente a sua estrutura, porque as outras baixaram os preços e ela, se não quer ficar sem clientes, tem que baixar também os preços. Então, por estas razões, praticamente não é fácil entrar novas empresas no mercado. Daí que este mercado seja monopolizado por aqueles 2 ou 3 grandes grupos ou grandes empresas que controlam a produção de determinado setor. Também aqui, digamos, como já lhes disse, as sociedades por ações desempenharam um papel importante. E então vamos ver, digamos, quais foram os principais fatores que conseguem explicar nestas condições históricas, digamos, na segunda metade do século XIX, fundamentalmente, a concentração do capital. É claro que o primeiro fator é a concorrência. A concorrência é uma guerra entre as empresas. Nesta guerra, não tem que necessariamente subsistir aquelas que produzem melhor, aquelas que produzem, digamos, os bens mais adequados à necessidade das pessoas. Nesta guerra subsistem os mais fortes. E os mais fortes financeiramente. Aqueles que conseguem aguentar a guerra porque têm mais dinheiro. De todo modo, a concorrência, na teoria que se desenvolveu, sempre significaria que a concorrência era o terreno onde venciam os melhores, os mais eficientes, deitando borda fora aqueles que não tinham condições para acompanhar o progresso técnico, produzir a melhor qualidade e a mais baixos preços e, portanto, tinham que sair do mercado. Daí que a falência fosse, digamos, uma espécie de purga, de deitar fora os incompetentes. Bom, como haveremos de ver, agora descobriu-se o capitalismo sem falências, o que significa mais uma negação das virtudes do capitalismo, porque os corruptos, os incapazes, os bandidos continuam à frente, digamos, dos grandes negócios, porque não vão à falência. São too big to fail, nomeadamente os bancos e as instituições financeiras. Mas isso é uma conversa para outro momento. Depois, o progresso técnico foi um dos outros fatores da concentração. Desde logo na Revolução Industrial, mas sobretudo naquilo que já caracterizamos como a segunda Revolução Industrial. Quer dizer, a revolução aliada às novas fontes de energia, à eletricidade e ao petróleo, que desencadeou o aparecimento de novas empresas, com novas tecnologias, novos equipamentos, que postulam, dado o seu investimento inicial, a necessidade de produzir em grande escala e, portanto, são necessárias grandes somas de capital, grandes estruturas de enquadramento a nível jurídico e financeiro e, portanto, o desenvolvimento científico neste sentido e o progresso técnico. Por outro lado, o desenvolvimento científico produziu também, digamos, um alargamento do mercado em virtude do aumento da população. As primeiras vacinas e a melhoria dos cuidados de saúde vieram permitir uma diminuição da mortalidade infantil e um aumento da expectativa, da esperança de vida do conjunto das pessoas. Isto significou um aumento do mercado, naturalmente. Por outro lado, o progresso técnico significou também um alargamento do mercado em termos geográficos, digamos, a consolidação da mundialização da economia, a consolidação do mercado mundial, com a revolução nos meios de transporte e nos meios de comunicação, que já referiremos à frente. Depois, como há pouco dizia, as crises cíclicas. As crises cíclicas são um fator de concentração, porque elas destroem muito capital, muita estrutura instalada e, naturalmente, destroem os mais fracos. Subsistem os mais fortes que ocupam o espaço deixado livre para aqueles que não conseguiram sobreviver às crises. Finalmente, a ação do capital bancário e da sua ligação com o capital industrial, fazendo aquilo que Hilferding chamou o capital financeiro, a união entre o capital bancário e o capital industrial. E foi, digamos, da análise deste efeito de concentração, desta ligação entre o capital bancário e o capital industrial, com os irmãos Pereire, que devem ser descendentes de portugueses judeus que foram lá para a França. Os Rothschild também são judeus, mas não devem ser descendentes de portugueses. E o JP Morgan, que puseram, digamos, toda esta engrenagem em movimento. E foi estes efeitos que levaram Hilferding a defender, em 1913, que o confisco de meia dúzia dos bancos
alemães significaria o confisco da quase totalidade da indústria alemã, porque os bancos comandaram as operações de fusão, de concentração, de subscrição de ações, de aumento do capital. Digamos, os bancos comandaram tudo isto e ganhavam grossas comissões e muitas vezes ficavam no interior das empresas através de participações no próprio capital. E é claro que este processo, através do crédito, da atuação do sistema bancário, traduziu-se na asfixia financeira de muitas pequenas e médias empresas, no seu extermínio e, portanto, na concentralização e centralização do capital. Foi também graças à ação do capital bancário que, nestes finais do século XIX, se assistiu à constituição dos primeiros monopólios internacionais, das primeiras empresas multinacionais, se quiserem, quase sempre associadas à exploração dos territórios coloniais, num período em que, como marca do imperialismo, digamos, o recrudescimento do colonialismo e a corrida às colónias se acentuou, como também já veremos. Por outro lado, digamos, as empresas ligadas à construção de caminhos de ferro estiveram no centro desta grande transformação. O capital bancário foi fundamental para centralizar o capital, indispensável para empreendimentos de tamanha dimensão e, portanto, aqui, digamos, também o mesmo fator. Grandes bancos como a Société Générale, o Banco de Paris e de Pays-Bas, o Banco da Indochina, assumiram particular importância. Um outro fator que ajuda a perceber o fenómeno da concentração é o facto de, só nesta altura, lá para depois da primeira metade do século XIX, alguns países terem chegado à industrialização. Antes disso, tinha sido industrializada a Inglaterra, a Bélgica, um pouco a França, enfim, um pouco a Suécia, outros países, mas a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão chegaram à industrialização muito mais tarde. Alguns deles porque tiveram que resolver primeiro o problema da sua unificação política. Foi o caso da Alemanha e o caso da Itália. O Risorgimento foi, de alguma forma, a revolução burguesa da Itália, unificando o espaço económico, como, enfim, a Revolução Francesa fez para a França. Também, digamos, o abatimento das fronteiras, no caso da Alemanha, desaparecendo os principados, enfim, múltiplos, e através, inicialmente, do Zollverein, portanto, a União Aduaneira, que não só constituiu um espaço económico de livre circulação de mercadorias, mas constituiu um espaço único, com uma fronteira única perante terceiras entidades económicas e políticas. O Zollverein foi uma união aduaneira que unificou, deste ponto de vista, o espaço económico, cobrando as mesmas taxas alfandegárias, digamos, na entrada de produtos ou na saída de produtos de todo o espaço alemão unificado. E só depois disso é que, efetivamente, o desenvolvimento económico foi viável num espaço alargado e num espaço nacional, digamos, unificado. Os Estados Unidos, digamos, não tinham uma aristocracia fundiária e a Guerra da Secessão, que terminou em 1865, como sabem, representou, de alguma forma, a Revolução Burguesa na América, depois da própria Revolução que conduziu à independência, fazendo primar a visão das coisas e os interesses da burguesia industrial e financeira do Norte relativamente, digamos, aos interesses da economia escravocrata e latifundiária do Sul. De todo modo, por outro lado, digamos, esta foi a altura em que os Estados Unidos se empenharam na conquista do Oeste, na abertura de novas fronteiras, de alguma forma, ainda numa prática de colonialismo interno e, portanto, ganhando novos espaços para explorar, o que significava que precisavam também de mais mão de obra, e a mão de obra era escassa, o que significa que estimulou a introdução de equipamentos industriais. A maquinofatura foi introduzida com maior aceleração, a um ritmo muito mais veloz. E, para grandes espaços e grandes riquezas, naturalmente, as unidades de produção constituíram-se com grande dimensão.
digamos, a etapa das pequenas empresas, que eram pequenas oficinas, com necessidade de pouco dinheiro para se constituírem, que depois foram submergindo até a concentração produziu o seu resultado. Aqui esta etapa foi queimada. Muitas das empresas surgiram logo como grandes empresas. Até porque a migração europeia, que em curto período de tempo, por esta altura, levou para os Estados Unidos mais de 8 milhões de europeus, com o seu saber fazer, com a sua tecnologia, com os seus conhecimentos e com os seus capitais, facilitou, portanto, este processo. Na Alemanha, digamos, verificou-se um fenómeno do mesmo tipo. Derrotada, digamos, a pequena burguesia das cidades em 1848, consolidou-se, digamos, um poder de dupla face. Por um lado, a nobreza prussiana ligada, digamos, à estrutura militar e ao controle do Estado, e, por outro lado, digamos, os empresários, os grandes empresários da indústria, criando assim uma aliança que esteve na base do lançamento das grandes indústrias, dos grandes estruturas industriais da Alemanha, os famosos Konzerne, que aliaram ao progresso industrial, digamos, uma visão militarista, porque era esta a base, digamos, do poder político na Alemanha. E é isso o que explica, porventura, que a Alemanha tenha surgido desde o início com uma visão imperialista, com uma visão expansionista, o famoso Lebensraum que os nazis invocaram, e que explica que em 1870 armas fabricadas pelas fábricas Krupp tenham bombardeado Sedan e Paris, que em 1914 tenha acontecido o mesmo, que em 1939 tenha acontecido o mesmo. As mesmas fábricas Krupp a produzir os mesmos canhões que invadiram a França e bombardearam as cidades francesas, incluindo Paris. Finalmente, o Japão. O Japão, em 1858, a pressão dos Estados Unidos levou à abertura dos portos japoneses, ao comércio externo, e em 1864 a Inglaterra conseguiu que o Japão reduzisse os seus impostos alfandegários. Com a subida ao poder do imperador Matsuhito, que tinha uma cultura ocidental, o Japão iniciou a liquidação do feudalismo. Em 1869 são confiscados os bens da Igreja. Vejam que há aqui, apesar de tudo, alguns passos semelhantes ao das revoluções burguesas na Europa. A Igreja, grande proprietária, foi a primeira vítima. Foram confiscados os bens das ordens religiosas. Em 1871 são suprimidos os senhorios. Em 1872 é conferida aos camponeses a propriedade da terra que cultivam, embora com indemnização aos antigos senhores feudais, e com o lançamento de um imposto bastante forte sobre os novos agricultores, que terá absorvido, segundo os cálculos que são feitos, cerca de 34% do valor das colheitas, e que representou quase, digamos, a totalidade das receitas fiscais do novo Estado japonês. O que significa que foi à custa, digamos, da transferência do excedente agrícola para o Estado que se iniciou o processo de industrialização, com uma forte intervenção do Estado, juntamente com a pequena burguesia, o pequeno núcleo de burguesia que começou a desenvolver-se, dando origem a uma situação que se mantém até hoje. O Estado está muito presente em toda a estrutura económica japonesa. Os grupos designados por Zaibatsu têm aqui a sua origem e têm, portanto, aqui a sua matriz. O Estado como um elemento indispensável neste processo de industrialização e, digamos, a concentração desde o início à volta destes grandes grupos económico-financeiros, em que participaram capitais ingleses, mas em que, sobretudo, se manifestou a intervenção do Estado japonês, calculando-se que os impostos pagos pelos agricultores tenham financiado mais de 50% do investimento total feito no Japão para desenvolvimento da indústria naquela altura. Ao mesmo tempo, o Estado japonês fez investimentos estruturais na educação, na investigação, em infraestruturas físicas, nomeadamente nos caminhos de ferro, e criou uma indústria naval e desenvolveu a marinha mercante. Tudo isto com o Estado por trás. Logo que começou a atividade industrial a desenvolver-se, o Estado japonês proibiu as coligações operárias. De novo, como vê, a história a repetir-se e, digamos, estas etapas de controle por parte do Estado verificarem-se. E cedo o Japão revelou também a sua feição imperialista. Em 1894, o Japão
submeteu a Coreia ao regime de protetorado e, em 1895, obrigou a China a ceder a Formosa e outras ilhas mais pequenas e ganhou também o direito de estabelecer feitorias comerciais e manufaturas em vários portos chineses. Aqui está, portanto, como para estes três grandes países, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, se verificou este fenómeno da industrialização já em bases altamente concentradas. E algo semelhante se passou na Rússia, aqui por força, sobretudo, da participação de capitais franceses. Na altura da Revolução de Outubro, os núcleos industriais eram reduzidos, mas eram constituídos por grandes unidades, que por isso concentravam grandes massas de trabalhadores, o que facilitou a organização, da vanguarda política revolucionária à volta do Partido Bolchevique, que, num número muito reduzido de núcleos, via concentrada a grande massa dos trabalhadores industriais e, portanto, foi fácil, organizá-los, fácil mobilizá-los, e porque foi fácil para eles, conhecerem-se, tomarem consciência da sua própria existência como classe e da sua importância. De alguma forma, isto mesmo o que aconteceu também na Rússia. Foi nestas condições que se verificou aquilo que ficou conhecido por segunda revolução industrial e que se iniciaram, os fenómenos que caracterizaram esta época do capitalismo no último quartel do século XIX, com a exportação de capitais privados e a corrida às colónias, aquilo que poderíamos chamar a segunda onda de globalização. Já vimos que a primeira globalização se verificou com as viagens oceânicas de portugueses e espanhóis, agora, de novo, uma segunda onda de globalização e uma consolidação, do mundo como um espaço único para o efeito da atividade económica e, sobretudo, do comércio internacional e dos investimentos económicos. A Revolução Industrial fez-se na Inglaterra e nos países que primeiro se industrializaram em clima de fome de capitais. Os capitais não eram muitos para as necessidades de investimento e para responder às novas oportunidades de investimento que se apresentavam. E daí, que o espírito de poupança dos primeiros empresários e a moral puritana, dos países que se tinham separado da Igreja Católica tenha desempenhado um papel relevante. Agora, verificava-se uma situação contrária. Dada a concentração, a monopolização, se quiserem, dos setores mais importantes, que, embora se pudessem registrar elevadas taxas de lucro, começou a verificar-se uma situação em que as taxas de lucro marginal começavam a reduzir. Novos investimentos ainda proporcionavam lucros, mas lucros a uma taxa menor do que aquela que se verificava até então. Porquê? Porque, de alguma forma, os espaços de consumo estavam já ocupados, não havia capacidade de expansão do consumo e, portanto, o aumento da produção significava necessariamente, para que ela fosse escoada, uma baixa dos preços. Estes preços ainda poderiam proporcionar lucros, mas as taxas de lucro destes últimos bens produzidos, as taxas marginais de lucro, eram já inferiores à taxa de lucro global. Daí que se justificasse a busca de novas oportunidades de investimento, de novo campo de investimento e de novos espaços para investir lá onde a monopolização da economia ainda não levantasse este tipo de problemas. A sobreacumulação do capital e o excedente de capitais que ela gerou mobilizou, portanto, as economias com a participação indispensável, do setor financeiro, do setor bancário, para a exportação de capitais privados, que começou, a registar-se pela primeira vez na história nestas circunstâncias. Só que a exportação de capitais privados, em paralelo com a retração do investimento produtivo na Europa, fez-se quase sempre acompanhada da exportação de produtos finais da indústria. Quer dizer, a exportação dos capitais não anulou a necessidade de um espaço para colocar os produtos finais das indústrias metropolitanas. Daí o interesse dos territórios coloniais. Porquê? Porque estes eram fechados à concorrência dos outros países, como espaço económico,
comandado pelas metrópoles e, portanto, eles funcionavam como uma reserva para efeitos de fornecimento de matérias-primas baratas, de mão de obra barata na produção destas matérias-primas e mercado, digamos, de expansão possível para a colocação dos produtos industriais produzidos nas metrópoles. E esta equação já indicia que os capitalismos nacionais eram portadores de interesses conflituais, de interesses antagónicos, de interesses que não convergiam os de uns países com os outros. Tinha-se ultrapassado assim o período em que muitos autores, entre os quais Bentham, vieram a público defender a emancipação das colónias, porque perante a escassez de capital para investir nas metrópoles, parecia absurdo que se gastasse tanto dinheiro a manter a administração e a ocupação dos territórios coloniais. Daí que, em 1793, ainda houvesse condições para Bentham ter publicado um panfleto a que chamou Emancipai as vossas colónias, porque realmente era absurdo que o Estado, em vez de criar condições para o investimento nas metrópoles, estivesse a gastar tanto dinheiro com a manutenção das colónias. Só que a evolução deste processo de concentração e centralização do capital a que temos vindo a referir-nos mudou as coisas. A antiga fome de capital sucedeu-se, portanto, um período de excedente de capitais. E daí o apetite por ocupar e explorar economicamente, em primeiro lugar, regiões temperadas, digamos assim, de clima mais ou menos europeu e pouco povoadas do Império Britânico. O Canadá, a África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Depois, os territórios da África e da Ásia e, finalmente, embora contemporaneamente, os territórios já não, porventura, coloniais, mas semicoloniais da América Latina, que sofreram uma avalanche de investimentos por parte dos capitais ingleses e franceses, mas sobretudo ingleses num primeiro momento. Aqui está como, digamos, esta época de concentração do capital, de monopolização das estruturas económicas do capitalismo, deu origem a esta revalorização da corrida às colónias, dos territórios coloniais, está na base, portanto, do imperialismo, por utilizarmos a expressão de Lenin. E neste período também se começou uma outra prática, não a da exportação de capitais privados, mas também a de concessão de empréstimos, ou pelas estruturas bancárias dos países metropolitanos, ou pelos próprios Estados dos países metropolitanos, empréstimos condicionados à obrigação de, com esse dinheiro emprestado, os países a quem era emprestado o dinheiro comprarem os produtos que necessitavam nas metrópoles que concediam crédito. O fenómeno da ajuda ligada, desta ajuda ao desenvolvimento, que no fundo é a ajuda às estruturas económicas dos países dominantes, começou logo nesta altura, quer dizer, no início da fase imperialista. E mantém-se até hoje. A ajuda ao desenvolvimento é, muitas vezes, a ajuda, digamos, ao próprio país que concede empréstimo. Eu empresto dinheiro para comprares aquilo que eu tenho para vender. E compras, mesmo que não precises, e compras mais caro do que podes comprar noutros países. Digamos, isto foi assim, a Aliança para o Progresso e todas estas alianças, no contexto da América Latina foi assim. O Plano Marshall é o exemplo mais acabado de ajuda ligada. Ajuda ligada a exigências de natureza política, ajuda ligada a exigências de natureza económica. Portanto, a raiz desta estrutura, desta instituição, se quiserem, está aqui neste período. E é claro que, mais uma vez, na criação das grandes empresas destinadas à exploração dos territórios coloniais, nomeadamente das empresas construtoras das infraestruturas, dos portos, dos caminhos de ferro, mas também às grandes empresas, digamos, exploradoras de grandes territórios para produzir matérias-primas, ou algodão, ou sisal, ou frutas para os territórios continentais. Mais uma vez, digamos, o capital bancário, sobretudo o capital inglês, esteve por trás desta ideia. E neste período ficou muito claro, então, que o futuro do capitalismo europeu estava nas colónias. Um primeiro-ministro francês desta altura afirmava, em 1885, na Câmara dos Deputados, Jules Ferry: para os países ricos, as colónias constituem uma das formas mais vantajosas de colocação de capitais.
A questão colonial é para os países impulsionados pela própria natureza da sua indústria a uma grande exportação, a própria questão dos mercados. Quer dizer, entendeu-se que o domínio dos territórios coloniais, a exploração das colónias, era algo fundamental para a manutenção das condições da expansão. O Adam Smith já tinha dito que um dos limites para o progresso, digamos, económico e para o desenvolvimento económico era a dimensão do mercado. Bom, então, eles estão aqui a levar a sério essa ideia. E como o mercado interno já não basta porque está ocupado, temos que inventar novos mercados. É, no fundo, esta contradição interimperialista que acabou por conduzir à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os nazis falavam da necessidade do Lebensraum, do espaço vital. Na Primeira Guerra ainda não se falou disso, mas no fundo foi no confronto destes interesses que culminou com a atribuição da construção do caminho de ferro de Bagdá à indústria alemã, preterindo a indústria inglesa, e depois com a tentativa da Alemanha penetrar nos Balcãs, onde tradicionalmente a França tinha interesses, que levou à Primeira Guerra. Mataram lá o pobre do arquiduque na rua de Sarajevo, mas isso foi um episódio anedótico que não tem que ver propriamente com a explicação da guerra. A aventura imperialista começou, portanto, a ser apresentada no discurso político e ideológico como um desígnio nacional destes países. Era, portanto, a vocação da pátria era esta de explorar os territórios coloniais, justificando muito claramente um dito que era corrente no meu país no período do salazarismo, do fascismo salazarista. Alguns têm a pátria na barriga, de modo que quando se lhes toca na barriga dizem lá o que é na pátria. Bom, portanto, aqui a pátria estava identificada com a exploração colonial e, portanto, compreende-se que durante um longo período, sempre que se punha em causa a exploração dos territórios coloniais, nestes países imperialistas, isso era um crime de lesa pátria, porque se entendia que a exploração colonial era um desígnio nacional, era uma vocação natural desse país e era uma necessidade fundamental para que eles mantivessem as suas condições de desenvolvimento. O projeto de Cecil Rhodes define exatamente esta ideia, a ideia de que o império, escreveu ele, é uma questão de pão com manteiga. Se quiserem evitar a guerra civil, têm de tornar-se imperialistas. Portanto, o capitalismo nacional nas metrópoles já não vive por si próprio. Dentro do seu espaço, a guerra civil é inevitável. Temos, portanto, que construir um império. E esta ideologia tocou e mobilizou uma boa parte, digamos, das classes médias inglesas e mesmo algum setor da aristocracia operária. Mas os dirigentes sindicais e políticos ligados à classe operária inglesa, honra-lhes seja, não embarcaram muito nesta ideia. E em 1900, num congresso da Segunda Internacional, um delegado britânico defendeu esta posição clara. Assiste-se neste momento na Inglaterra a um grande esforço para convencer os sindicalistas que a política colonial serve aos seus interesses, visto que cria novos mercados e aumenta desse modo as possibilidades de emprego, assim como os salários. Esta era a literatura corrente de propaganda do imperialismo. Mas os sindicalistas ingleses não se deixam levar por estas belas palavras e respondem: enquanto houver na Inglaterra crianças que vão com fome para a escola e operários farrapados que morrem na miséria, os trabalhadores ingleses não têm nenhum interesse em exportar para as colónias as mercadorias que produzem. E se os chauvinistas se regozijam com o facto da Inglaterra se ter tornado um grande país em que o sol nunca se põe, eu direi que na Inglaterra há milhares de lares onde o sol nunca nasceu. Portanto, aqui está claramente esta equação do imperialismo, o colonialismo, a exploração colonial como um desígnio nacional que favorece a todos e os operários só têm a ganhar com isso, com a posição muito claramente assumida no plano filosófico e, se quisermos, no plano de classe, por este dirigente sindical que no Congresso da Internacional Socialista deixou claramente marcadas as duas posições. Bom, em que é que consistiu a tal segunda revolução industrial? Consistiu em muitas coisas e, como haveremos de ver, há muitos processos similares
com o desenvolvimento científico e tecnológico de que agora se fala, do qual resultaria mecanicamente a globalização que aí está. A verdade é que o desenvolvimento científico e tecnológico de que vamos falar agora a propósito da segunda revolução industrial criou novas estruturas de domínio, mas não criou a globalização neoliberal de que agora padecemos os efeitos no tempo que corremos. Em 1800, Volta inventou a bateria elétrica. Em 1831, Henry inventou o motor elétrico e a primeira locomotiva elétrica é de 1851, tendo os carros elétricos como meio de transporte urbano iniciado a sua marcha em Richmond, na Virgínia, em 1888. Ainda em 31, Faraday descobriu o princípio do dínamo e depois o dínamo foi aplicado na primeira central elétrica em 1880 por iniciativa de Edison. A partir de 1860, a Siemens alemã começou a produzir dínamos com vista à produção de energia elétrica para utilização industrial, porque estudos feitos na altura concluíram que os trabalhadores trabalhavam mais produtivamente, mais intensamente e com maiores resultados à luz da eletricidade do que aqueles que trabalhavam em instalações iluminadas a gás. Vejam como a ciência sempre ajuda a melhorar o nível da exploração. Em 1869, o francês Bergès produziu energia elétrica utilizando as quedas de água dos Alpes. Assim se começou, digamos, a epopeia da utilização da hulha branca para produzir energia elétrica, que culminou com a grande hidroelétrica americana das Cataratas do Niagara em 1895. Em 1878, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica de filamento incandescente, tendo-se começado a sua produção industrial pouco tempo depois, e assim se substituiu a iluminação a gás e depois a iluminação a petróleo, até porque o mesmo Edison descobriu, a par da lâmpada, os fios para a instalação elétrica, os cabos subterrâneos e um contador para medir o consumo. Os cabos subterrâneos ainda não chegaram ao Brasil, porque vocês preferem os fios lá nas alturas para a gente mirar aquele espetáculo. Parece pintura estilizada. Mas enfim, o Edison, por isso, já tinha descoberto os cabos subterrâneos para transporte da eletricidade nesta altura. Também a Revolução do Aço foi inteiramente modificada com a descoberta do transformador de Bessemer, a fornalha aberta da Siemens Martin e o processo básico de Thomas Gilchrist. Não pergunta muito bem o que é isto, mas, digamos, são estes os momentos marcantes. O que é que permitiram estas tecnologias? Sobretudo no contexto europeu, permitiram eliminar o fósforo que impedia a utilização generalizada e industrial das grandes jazidas de ferro da Lorena. Foram, portanto, tecnologias que eliminaram o fósforo e permitiram que essas jazidas fossem utilizadas na produção de aço. Depois foram introduzidos novos minerais na produção de ligas. O wolfrâmio, que vocês chamam de tungstênio, o manganés, o crómio e o níquel. A idade do aço substituiu a idade do ferro. E isto permitiu, ao mesmo tempo, que nas indústrias de máquinas ferramentas se introduzissem novas tecnologias. O torno de revólver, a máquina de fresar universal, o torno mecânico. Depois, a descoberta da eletricidade veio juntar-se a descoberta do petróleo. Assim, se verificando por esta altura uma profunda revolução nas fontes de energia. E talvez a revolução das fontes de energia tenha marcado os saltos da humanidade. Desde a descoberta das capacidades energéticas do sol e da água lá na Revolução Neolítica, até à descoberta da energia do vapor para substituir a energia humana e animal. O motor a vapor foi substituído pelo motor de explosão interna, utilizando o petróleo, a gasolina como combustível, e depois pelo motor elétrico. E a nova tecnologia da eletricidade veio revolucionar a exploração dos transportes ferroviários, porque permitiu a introdução de sistemas de sinalização elétrica para tornar mais segura a circulação do material circulante. E também o telégrafo elétrico, graças às descobertas de um senhor chamado Ampère, a partir de 1830. E depois a introdução do código Morse,
que permitiu também a comunicação de estação para estação, anunciando que vai sair o comboio, daqui por tanto tempo o comboio está aí, ou o trem, que vocês não andam de comboio, andam de trem, mas é a mesma palavra, e portanto tudo isto para garantir, digamos, maior segurança na circulação e maior controlo do tráfego ferroviário. E é curioso que esta associação entre os caminhos de ferro e as novas descobertas se manteve desde sempre. Os comboios chegaram a atingir, por volta de 1850, 100 km à hora de velocidade, que é uma coisa espantosa, porque utilizaram pela primeira vez o telégrafo elétrico para assegurar comunicações entre os vários maquinistas, as várias composições que estavam em trânsito e, entre eles, as estações de partida ou de destino. E esta associação é simbolicamente marcada pelo facto de o primeiro edifício público a ter iluminação elétrica na Europa ter sido a Gare du Nord, em Paris. Portanto, aqui está esta feliz coincidência. Depois, a energia elétrica permitiu a sincronização do trabalho e a produção em cadeia, ao mesmo tempo que eliminou os pequenos altos fornos que utilizavam, enfim, outras fontes de energia que não, digamos, a energia elétrica, e dando origem, portanto, às grandes unidades siderúrgicas que limparam, digamos, as pequenas e médias estruturas de produção deste tipo. Em meados do século XIX, iniciou-se a produção em série de bens industriais estandardizados, começando pela indústria de armamento. O famoso revólver Colt começou a produzir-se nesta base em 1835. Depois passou para a indústria das máquinas de escrever, para as máquinas de costura Singer e depois para as fechaduras de marca Yale, que mantém até hoje. Em 1866, um inglês, dado aos inventos, descobriu a bicicleta, o que veio revolucionar, digamos, o transporte, a deslocação dos trabalhadores para o seu centro de trabalho, não já a pé, mas agora utilizando este instrumento que lhes permitia, enfim, fazer o percurso mais rapidamente e em melhores condições. Mas só em 1875 ficou operacional o primeiro motor de combustão interna, utilizando como combustível o petróleo e os seus derivados. Em 1885, um senhor chamado Benz construiu o primeiro automóvel na Alemanha. Os Mercedes-Benz têm aqui a sua matriz. Em 1898 foi construído o primeiro motor diesel. Em 1888, Dunlop começou a usar pneumáticos nas bicicletas. E depois o Sr. Michelin, em 1891, produziu e concebeu e produziu pneumáticos para facilitar a circulação automóvel com menos risco e menos dano para as infraestruturas por onde se deslocavam. A indústria do aço está associada, digamos, a esta transformação estrutural. E naturalmente, a indústria dos caminhos de ferro, a indústria da construção mecânica, a construção naval, a indústria automóvel, substituíram progressivamente as outras indústrias do passado como pontos nevrálgicos de toda a estrutura económica e industrial dos grandes países. A Organização Científica do Trabalho teve também o seu início por esta altura. O engenheiro americano Taylor, a partir de 1880, desenvolveu técnicas que começaram a ser utilizadas pela primeira vez em grande escala na indústria de embalagem de carne em Chicago. Por outro lado, a utilização da energia elétrica permitiu a produção a custos compatíveis com a sua utilização industrial generalizada de produtos químicos que vieram transformar certas indústrias. A soda cáustica, os superfosfatos e o alumínio, que rapidamente ganhou um espaço importante como matéria-prima industrial. A indústria química desenvolveu-se a partir dos derivados do petróleo. Todo o setor da petroquímica, dos adubos, da cosmética, das tintas, etc., desenvolveu-se a partir dos derivados do petróleo. E as indústrias elétricas foram, digamos, ocupando toda a tecnologia industrial, permitindo, mais do que qualquer outra, a associação direta dos resultados da investigação científica e do conhecimento científico, digamos, na sua aplicação à indústria. A descoberta da técnica do frio em 1876, já com, enfim, os barcos a vapor e a diesel, permitiram que se iniciasse rapidamente o transporte da Argentina para os portos europeus
de carne, laticínios e frutos, iniciando, portanto, uma nova oportunidade de comércio internacional entre os territórios semicoloniais ou sujeitos a uma exploração de tipo colonial e as metrópoles, neste caso a Inglaterra e os outros países europeus. Por outro lado, ao nível dos meios de transporte, foi a navegação a vapor, foram os caminhos de ferro, foram a abertura de novos portos e com a comunicação, nomeadamente o telégrafo. Em 1845, os comboios britânicos transportavam cerca de 50 milhões de passageiros. E em 1850, só a Inglaterra tinha 10 mil quilómetros de vias férreas. Aquilo que poderemos chamar a rede europeia de caminhos de ferro ficou concluída pouco depois com a abertura de túneis importantes que unificaram o espaço europeu para efeitos da circulação ferroviária, nomeadamente os túneis dos Alpes. O túnel de Brenner foi concluído em 1867, o de Mont-Cenis em 1861, o de Saint-Gothard em 1881. Portanto, é isto que o Brasil está atrasado. De 1881 até 2011, o Brasil ainda não tem o seu sistema integrado de vias férreas. É isso que tem que fazer, porque a Europa já o tinha concluído, pelos vistos, por esta altura, como via. E os Estados Unidos fizeram o mesmo. Em 1850, nos Estados Unidos havia 14 mil quilómetros de vias férreas e em 1869 reuniram-se, como sabem, em Ogden, as duas locomotivas, uma vinda da costa leste, outra da costa oeste, ligando assim Nova Iorque à Califórnia. Na Rússia, um fenómeno semelhante. O Transcaspiano chegou a Tashkent, ao norte da Índia e do Paquistão, em 1898, e o Transiberiano, que ligou a Europa a Vladivostok, ficou concluído em 1902. Para verem a diferença de transporte, de tempo, esta viagem passou a fazer-se em 7 dias, enquanto a viagem de barco, a partir de Odessa e através do canal de Suez, demorava 45 dias. Portanto, o mundo ficou mais pequeno, o mundo ficou unificado, a mundialização verificou-se por esta altura. Para o transporte das pessoas, também foi por esta altura que se descobriu o Wagon-Lit e, portanto, facilitou o transporte das pessoas. O mundo ficou mais pequeno porque a navegação à vela deu lugar à navegação a vapor e depois utilizando o motor diesel. E houve canais que também encurtaram o mundo. Na Europa, o canal de Kiel permitiu a ligação do mar Báltico ao mar do Norte. E a Grécia cortou o istmo de Corinto por esta altura também. Em 1869 foi aberto o canal de Suez. Depois, em 1915, após o fracasso de finais do século XIX, em 1889, abriu o canal do Panamá, ligando o Atlântico ao Pacífico. Estava, portanto, o mundo unificado, o mundo estava agora mais pequeno e, portanto, a mundialização, a globalização estava a funcionar por força do desenvolvimento científico e tecnológico. Em 1836-37, Samuel Morse descobriu o famoso código Morse para facilitar as comunicações. Depois inventou-se o uso da franquia postal e o selo adesivo, que vieram revolucionar os serviços postais. Em 1851, o primeiro cabo submarino atravessou o Canal da Mancha. E, no mesmo ano, Julius Reuter fundou a agência de notícias Reuters, uma nova era da comunicação social que se abriu. Em 1858, o primeiro cabo submarino atravessou o Atlântico, ligando, portanto, a Europa à América, nomeadamente a Inglaterra, ao Novo Mundo. Em 1872, era possível telegrafar de Londres para Tóquio ou para a Austrália. O mundo era realmente pequeno e, como vê, quase no mesmo momento. Agora é mesmo no mesmo momento, porque a informática permitiu isso e as telecomunicações. Nessa altura era quase no mesmo momento e o Keynes tem um trecho muito engraçado, muito sugestivo sobre isso, em que ele diz realmente isso é uma maravilha. A gente está aqui, faz negócios ali, compra ações além, vende produtos manufaturados no outro lado, compra matérias-primas no outro, tudo na sua poltrona, a ler o Times e a fumar um belo charuto. Bom,
Pronto, no mesmo momento se fazia tudo. Não é, portanto, a revolução científica e tecnológica que produz esta globalização neoliberal. A revolução neoliberal é outra coisa. Em 1866, Graham Bell inventou o telefone. Em 1896, Marconi registrou o seu sistema de telegrafia sem fios, ligando pela primeira vez São João da Terra Nova a um posto da Cornualha no início do século XX. Novas formas de standardização e de coordenação industrial tiveram que surgir nestas condições. Em 1865 foi criada a União Telegráfica Internacional. Em 1875, a União Postal Internacional. Em 1878, a Organização Meteorológica Internacional. No início do século XX, 1903, 1906, surgem os primeiros aviões. Tudo, como vê, a tornar o mundo mais pequeno e a criar instituições que são tão essenciais hoje como eram na altura. A União Postal Internacional, a Organização Meteorológica Internacional, a União Telegráfica Internacional. Entretanto, descobriu-se a máquina de escrever. Ainda não foram os computadores, mas foi a máquina de escrever. E a descoberta do linotipo veio permitir a revolução gráfica, permitindo ilustrar livros e revistas, transpondo fotografias para o papel. Em 1895, Louis Lumière projeta em Paris o primeiro filme com a saída dos operários das suas fábricas. Entretanto, por esta altura, em 1820 e 1870, quase triplicou a taxa média de crescimento do produto à escala mundial. E também por esta altura, o mundo registrou uma gravíssima crise mundial. O grande colapso da banca norte-americana em 1875 e 57 esteve na base da primeira grande crise do capitalismo à escala mundial, que ficou conhecida por Grande Depressão, antes e depois de se chamar Grande Depressão há 29 e 33. Mas esta Grande Depressão dos anos 73 e 96 foi, digamos, um período muito difícil na história do capitalismo mundial. Como há pouco lhes disse, nesta conjuntura é que se desenvolveram os processos de unificação política e económica na Alemanha e na Itália, e foi também nesta conjuntura que a indústria alemã começou a bater o pé à indústria inglesa e começou, em certos aspectos, a ultrapassar, digamos, as marcas da indústria inglesa. O mesmo pode dizer-se aos Estados Unidos. Em 1870, o Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos ultrapassou o da Inglaterra. E os Estados Unidos continuaram o seu processo de alargamento de fronteiras internas. Integraram a Califórnia, o Arizona, o Utah, o Colorado e o Novo México, naturalmente anexados ao vizinho do lado. Em 1867 comprou o Alasca à Rússia e entre 1848 e 75 receberam, digamos, como que um país novo, através de 8 milhões de europeus que emigraram para os Estados Unidos. A descoberta do ouro na Califórnia, depois o petróleo e a construção das vias férreas completa este quadro, digamos, da expansão explosiva da economia americana, de tal forma que, nos finais do século XIX, a economia americana se perfilava como um sério concorrente das grandes economias, dos grandes potentados europeus, nomeadamente a Inglaterra e a Alemanha. E a concorrência e a divergência de interesses no mercado mundial destas grandes potências começou exatamente a verificar-se na luta por novos mercados, na luta por relações preferenciais, na luta por mercados onde colocar os capitais que careciam de exportação, e foi também por esta altura que se iniciou a prática da chamada economia de enclave. Os capitais que iam dos territórios metropolitanos e que se estabeleciam para explorar, enfim, produtos agrícolas ou para produzir materiais destinados aos investimentos industriais, mas funcionando como um enclave, sem nenhuma ligação de irradiação com a restante economia dos países onde se localizavam, porque tudo vinha da metrópole, desde as matérias-primas até aos produtos, digamos, industriais, os próprios alimentos, tudo vinha da metrópole para os colonos que ali estavam, naquele espaço fechado e que ou se mantinham durante algum tempo ou, esgotada o seu objetivo, regressavam a casa.
A história comparada da Índia e da Inglaterra marca, digamos, a sorte e caracteriza este período. Porque foi neste período que, no fundo, o subdesenvolvimento surgiu, historicamente. O que significa que o subdesenvolvimento não é uma consequência de características naturais das populações, porque vivem em países quentes e, portanto, são indolentes, não gostam de trabalhar, ou porque são pretos e são inferiores e, portanto, o que é que se há de fazer? As raças inferiores são isso mesmo, ou porque, como, enfim, mais modernamente, mas dentro da mesma lógica determinista, alguns vieram defender, em tese de doutoramento nos Estados Unidos, os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos porque se dedicam a uma copulação desenfreada. E, portanto, não se pode ter tudo na vida, cá se fazem, cá se pagam. As teses deterministas sempre têm por trás esta filosofia: culpar as vítimas do seu próprio destino. E, portanto, o subdesenvolvimento foi explicado desta maneira. Bom, são povos que estão atrasados, porque trabalham pouco, porque isto, por aquilo. Bom, a velha teologia da reforma sempre serve para alguma coisa nestas condições, mas por outros fatores deterministas. Esta ideia da copulação desenfreada não é assim uma teoria esotérica de um qualquer fulano fora do mundo. Não, foi na mesma altura em que Lyndon Johnson proclamava na Assembleia Geral das Nações Unidas que era muito mais importante gastar $1 no controle da natalidade e, portanto, na esterilização de mulheres por esse mundo fora, ou no chamado terceiro mundo, do que, digamos, investir na agricultura para produzir mais bens. O peso do dogma malthusiano contaminou toda a política, bom, à escala mundial, porque os Estados Unidos é que mandavam e é que ditavam as ordens. E o Lyndon Johnson disse isto na Assembleia Geral das Nações Unidas. É muito mais importante $1 a controlar a natalidade do que $1 a produzir alimentos. Bom, então, não são teses estranhas, assim, é um maluco que lá defendeu isso. Não, são caminhos consistentes, são leituras, são filosofias que produzem resultados e que estão a serviço de determinados interesses. A história da Índia e da Inglaterra é, a esse respeito, particularmente elucidativa. Em 1814, a Índia exportava para a Inglaterra muito mais peças de pano do que aquelas que importava. E os tecidos indianos eram de qualidade superior à dos tecidos britânicos, porque era uma indústria artesanal, uma indústria perfeccionista, feita com técnicas, digamos, ancestrais e com boas matérias-primas, ao nível do algodão e ao nível da seda. Bom, então, esta era a vantagem relativa da China, desse em termos de comércio internacional, da Índia. Só que a Índia, feita colónia, foi obrigada a desmantelar toda a sua estrutura, porque o mercado indiano ficou como mercado reservado para os produtos industriais britânicos. E em pouco tempo, a Inglaterra passou a importar muitíssimo mais produtos, digamos, têxteis para a Índia do que a Inglaterra importava da Índia, a ponto de quase secar a indústria, digamos, têxtil na Índia. Já tinha acontecido o mesmo, em menoríssima escala, com a Irlanda. Digamos, o problema da Irlanda colonial vem exatamente do esforço feito pela Inglaterra para secar toda a indústria irlandesa e depois, com a transformação dos campos em produção de lã e, portanto, como o Thomas More escreveu, os carneiros substituíram os homens, os irlandeses ou emigravam para a Inglaterra, onde eram tratados como gente de segunda, ou muitos deles emigraram para os Estados Unidos e foram uma das bases, digamos, da colonização britânica nos Estados Unidos, como sabem. Ora bom, então, aqui está como este fenómeno se fez inverter as posições e, digamos, a Inglaterra pôde, graças ao mercado indiano, garantir que os seus têxteis de algodão importassem 57% da produção em 1841-45, 74% da produção em 1871-1875. O mesmo para a indústria de lanifício. Quer dizer, graças a este mercado reservado, a Inglaterra conseguiu um mercado, mas isto à custa da secagem, digamos, da indústria de grande qualidade que existia na Índia. Com o desenvolvimento dos caminhos de ferro, verificou-se um fenómeno semelhante, até porque
eles deram origem, digamos, a outros fatores. Os caminhos de ferro, em vez de integrar o espaço económico dos países colonizados ou semicolonizados, como na América Latina, eram caminhos de sentido único. Eram caminhos que levavam aos portos e saíam dos portos para facilitar o escoamento das matérias-primas e, digamos, dos produtos agrícolas destinados a alimentar os mercados metropolitanos a baixo custo e para receber os produtos industriais que vinham, nomeadamente para a construção dos caminhos de ferro e de outras estruturas industriais. Mas, para além disso, com esta prática e através de empréstimos, muitas vezes a governos que já eram politicamente independentes, sobretudo no contexto da América Latina, se começou, digamos, a verificar o fenómeno da repatriação dos lucros, o que significa que estes países se transformaram em devedores crónicos e em exportadores de capitais. Eles que, teoricamente, não tinham capitais e, por isso, precisavam de capitais externos, passaram a exportar mais capital do que aquele que recebiam, porque a expatriação dos lucros esgotava, digamos, os ganhos e eles exportavam mais do que aquilo que importavam. E esta situação manteve-se mesmo num país como o Brasil até há relativamente pouco tempo. Quando eu estudei a economia brasileira, portanto, por volta dessa altura, ainda com os governos militares, a exportação de capitais era superior à importação. Portanto, o Brasil era um exportador líquido de capitais, apesar de ser um grande devedor externo. Pudera, pois. Se exportava capitais em vez de importar, o Brasil tinha que se endividar para se conseguir manter. E o Brasil e todo o outro espaço da América Latina. Por outro lado, é claro que a construção dos caminhos de ferro consolidava o poderio das economias metropolitanas, nomeadamente da Inglaterra, nos seus territórios imperiais, no seu império. Com a Grande Depressão de que há pouco lhes falava, em 1863, 1896, as coisas modificaram-se à escala mundial e, como conclui num estudo interessante sobre este período o historiador inglês Eric Hobsbawm, durante a Grande Depressão, a Grã-Bretanha deixou de ser a oficina do mundo para se transformar numa das 3 maiores potências industriais, em alguns aspectos cruciais, a mais fraca das 3. Portanto, o mundo estava a mudar em consequência desta mesma ideia. E o conflito entre as economias nacionais acentuou-se. E a importância do Estado Nacional foi determinante neste período. François Perroux, um economista francês já falecido, escreveu, a meu ver, muito lucidamente a este propósito. A concorrência dos grandes capitalismos nacionais no mercado mundial deve entender-se essencialmente como a concorrência de poderosos monopólios privados apoiados pelas armas e pela diplomacia dos seus Estados. O que mostra que a nação é muito mais que o quadro no qual operam as empresas e as famílias. Ela é um centro de poder. A política internacional ganhou, portanto, uma nova dimensão que haveria de conduzir o mundo para um tempo de guerras, como há pouco eu verificava. Uma data importante nesta corrida às colónias foi a da Conferência de Berlim, que decorreu na capital alemã de 15 de novembro de 1884 até 26 de fevereiro de 1885. E nela se procedeu à partilha do mundo, a régua esquadra. Os grandes reuniram-se para dividir o bocado entre eles. Naturalmente, a grande beneficiária foi ainda a Inglaterra. Portugal viu-se aflito para manter, digamos, os seus territórios, porque se definiu a ideia de que, a teoria de que território que não era ocupado era terra de ninguém e, portanto, quem quisesse podia ocupá-lo e, por causa disso, lá teve que Portugal mandar uns oficiais do Exército lá caminhar por trancos e barrancos lá através de Angola, para realmente, de Angola e de Moçambique, para dizer, não, já está aqui uma bandeira, nós estamos a ocupar este território e, portanto, o território é nosso. Mas, enfim, foi também um período de crise aguda entre Portugal e a Inglaterra, porque a Inglaterra ficou com os olhinhos em bico, porque queria ocupar toda a parte da África Austral, onde chegou, até a África do Sul, mas queria ocupar, digamos, Angola e Moçambique, porque isso facilitava a ocupação de toda a África Austral. Não conseguiu isso, daí que a nossa velha aliada fosse muito injuriada, mas apesar do ultimato inglês, que depois motivou a luta
dos republicanos, porque a monarquia tinha graves compromissos com essa história. Enfim, são histórias nossas que não vêm para aqui. Bom, mas em 1876, a Rainha Vitória adotou o título de Imperatriz das Índias. Nesse mesmo ano, a Inglaterra obrigou a China a abrir-se ao comércio inglês e o famoso projeto de Cecil Rhodes, construir um império de Porto Said ao Cabo, teve tradução, porque a Inglaterra instalou-se no Egito em 1862, no Sudão em 1882, na Somália em 1884, no Uganda e Zanzibar em 1890, em 1899 foi a guerra com os Boers, que eram colónios de origem holandesa, que ocupavam, digamos, os chamados Estados Boas de Transvaal e de Orange. Esta guerra acentuou-se quando se descobriu, enfim, as minas de ouro do Transvaal em 1884 e terminou com a transformação dos dois Estados Boas em domínios do Império Britânico. E, portanto, a Inglaterra dominou todo o território da atual África do Sul. Mas a Inglaterra expandiu-se também na Ásia, na Birmânia, no Bornéu, na Nova Guiné, na Malásia e ocupou um espaço importante nas economias da América Latina, para além do seu território tradicional na Austrália e na Nova Zelândia. Mas a França também expandiu o seu império na Tunísia, no Tchad, no Congo, em Madagascar, na Indochina. A própria Bélgica constituiu, sob o comando do próprio rei, propriedade do próprio rei, o Estado Livre do Congo. A Holanda consolidou a posição na Indonésia e nas Índias Ocidentais. Até a Itália se fixou na região dos Somalis. E a Alemanha conseguiu, sob Bismarck, que fosse concedido o domínio do Togo, dos Camarões, da África Oriental Alemã e dos territórios do Sudeste africano. Os Estados Unidos, concluída a expansão para o Oeste, lançam-se na busca de novas fronteiras, não já em termos de colonialismo interno, mas de colonialismo externo. Em 1896, declaram guerra à Espanha e tomam Cuba, Porto Rico e as Filipinas. Anexam depois as ilhas Havaí, fixam-se no Panamá e na República Dominicana e intervêm militarmente na Nicarágua, nas Honduras e no México. A política de canhoneira começou, portanto, a ser praticada sistematicamente por esta altura. As corridas e a corrida às colónias acabou por ditar, digamos, a estrutura tripartida, que de alguma forma se mantém até hoje, embora os territórios coloniais já tenham desaparecido, mas, digamos, um núcleo pequeno de países dominadores, imperialistas, um núcleo intermédio de países dominadores e dominados ao mesmo tempo e, finalmente, na base desta escala, os países ditos subdesenvolvidos, o chamado terceiro mundo, que, a meu ver, não é senão, digamos, a outra face do primeiro mundo, outra face do mundo capitalista. Não há terceiro mundo, há só um mundo em que há, digamos, um polo dominador e um polo mais ou menos dominado. Constituído neste primeiro tempo por países de monocultura, por países primários exportadores, por países, portanto, largamente dependentes da importação de produtos industriais, sem a produção de equipamentos para as suas indústrias e, portanto, dependentes exclusivamente dos preços internacionais que eles também não controlavam dos produtos agrícolas exportados, fosse o café, fossem as frutas ou de produtos, digamos, de origem mineral, também explorados em regime de monopólio por parte das grandes empresas capitalistas. O cobre do Chile e outras riquezas de outros países da América Latina. E assim concluímos, portanto, esta viagem um pouco maçadora, talvez, descritiva, mas creio que talvez fosse importante deixar bem o relato de tudo isto que se passou, não há muito tempo, mas que para nós agora já parece pré-história, mas tudo isto que se passou, que transformou o mundo e que ajuda a compreender como é que o mundo se perfilou e se perfila de alguma forma até hoje. Aquilo que veremos depois, com a chamada terceira revolução industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, é a continuação deste processo. Mas, insisto, a globalização é outra coisa. A globalização neoliberal. A mundialização, a unificação do mundo, o mundo mais pequeno, tudo mais perto, digamos, o vivermos as coisas no seu próprio momento, esse é um fenómeno que já vem de longe, portanto, as consequências e as características da globalização atual têm que ser explicadas por outro caminho que não através desta leitura
dela como uma consequência mecânica da revolução científica e tecnológica. Como alguns dizem, negar a globalização é como negar que o sol nasce todos os dias. Este modo, diria eu. Creio que não vale a pena passar à outra parte que eu tinha programado para hoje, que era exatamente explicar como é que neste contexto a teoria económica mudou e a revolução marginalista veio surgir como reação às teses de Ricardo e, sobretudo, às teses de Marx que saíram de Ricardo, que punham em causa, digamos, a eternidade do capitalismo, porque valorizavam o conflito social e a luta de classes e a ideia de que o capitalismo estava em marcha, mas estava a caminhar para o seu fim. O capitalismo, assim, tão forte, tão consolidado, tão dominador à escala mundial, entendia que tinha direito à sua eternidade. E daí que uma nova ciência económica tenha vindo retirar da pauta os problemas que a economia política, como ciência social, tinha equacionado desde o início. Problemas relacionados com o modelo de sociedade e com, digamos, uma certa filosofia social, com uma certa concepção do homem e, digamos, das suas preocupações. Agora vai cair-se numa economia técnica, matemática, que se preocupa com coisas muito mais lineares do que a economia enquanto ciência social. Mas então, amanhã faremos esse caminho. Muito obrigado.